amados irmãos, a paz do Senhor, pela graça do nosso eterno Deus, estamos mais uma vez, né, para desfrutarmos desse privilégio que é falarmos a palavra de Deus, né? Externo aqui a minha gratidão ao nosso Deus, ao nosso redator, né, nosso irmão e amigo, irmão Edgar Mello, e também a cada comentarista. Louvamos a Deus também pela vida de cada ouvinte, né, de cada um que nos acompanham, né, através das redes sociais. Deus abençoe a todos. E queremos desde já rogar as vossas orações, né? Domingo, se Deus assim permitir, nós vamos estar estudando mais uma lição de número 8, do dia 22 de novembro de 2020, que tem como tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação, né? Só retificando, né? A teologia de Zofar é uma pergunta. O justo não passa por tribulação. E a mim competiu, né, no dia de hoje, fazer o comentário do dia de sábado, na leitura diária, né, como reforço, e que está incisa no capítulo de número 20, versículos 6 e 7, onde encontramos o ímpio, porventura desaparecerá? Esta pergunta. E os dois versículos, como já citei, Jó, capítulo 20, versículos 6 e 7, que nos diz assim: ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Glória a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, como já citei, né, do privilégio que é falarmos a palavra de Deus, e neste contexto, né, numa visão panorâmica, nós vamos encontrar o terceiro amigo de Jó, o terceiro teólogo, né, que se chamava Zofar. Este Naamatita, né, este teólogo, este amigo, que chegou ali e no momento, em um dos momentos mais difíceis na vida de Jó, ele expressou, né, os seus pensamentos e a sua forma de pensamento através da teologia, em que ele enfatiza que o justo não passa por tribulação. É claro que já havia passado Elifaz, né? Já havia passado Bildade, e eu posso, meus amados irmãos, sem medo de, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Dizer sem medo de errar, mas sem sombra de dúvida, nós não temos dúvida, né? Que no momento em que Jó precisava dos amigos, né? Os amigos, né? Eles ali chegaram e no primeiro instante em que eles estavam ali calados, orando, né, jejuando, se condoendo da situação de Jó, aquele momento ali foi de refrigério para a alma do seu amigo, né? Mas quando eles abriram a boca, cada um expondo a sua forma de pensar, né, cada um querendo avaliar a situação de Jó, né? Cada um buscando uma resposta para aquela situação. É claro que em momento algum nenhum deles buscaram a resposta em Deus, pois cada um dos pensamentos, né, cada um das ideias, né, ou das teologias expostas por eles, né, era teologia humana, né, com base em fontes humanas e que procurava justificar, né, o erro dos outros. Há um pensamento que diz assim, meus amados irmãos: a dor, ela é pessoal e intransferível. E quando eu pego essa expressão e eu venho para o contexto bíblico, eu posso afirmar para os irmãos de forma categórica que só quem sabe o quanto a prova está doendo, o quanto a prova está apertando, é quem está vivendo, é quem está passando, né? É, também existe outro dizer pensar, secular, outro dizer que nós conhecemos muito bem, que nos diz assim: só quem sabe o quanto o sapato aperta
é quem calça, não é? Havia passado já dois amigos, cada um querendo justificar a situação, querendo explicar a situação, né? Como disse, torna a dizer, seria mais fácil para Jó e para eles se eles simplesmente tivessem ficado orando por ele, né? Às vezes as pessoas querem resposta para tudo, né? E quando a gente vai para o que a Bíblia nos diz, de acordo com algo ouvindo da parte de Deus ou permitido por ele, que foi o caso, né, da prova de Jó, né? Foi a permissão de Deus, né? É que o que Deus faz, ou no caso aqui ele permitiu, né? Nós não sabemos agora, mas vamos saber depois, né? E na dificuldade, na luta, na adversidade, na dor, né? No sofrimento, este homem de Deus estava ali tendo seu caráter forjado, né? Estava ali sendo polido através das provas, da intensidade, da impetuosidade da prova, da adversidade, da luta, da sua dor, não é? Do momento de tristeza, de abandono, né? De desprezo, pois, como os irmãos bem sabem, um dia o homem mais rico, o homem mais conceituado, e no outro dia o mais miserável, né? Chegou, como os irmãos sabem, como os queridos ouvintes também percebem isso, estava ali com apenas um caco de telha, né? É como se de repente você estivesse cercado, né, de amigos, de parentes, né, de irmãos, e no outro dia você estivesse numa ilha, somente você e aquele oceano, né? E Jó estava ali naquele sentado no pó, nas cinzas, aquele saco, né, aquele pano de saco, cinza sobre sua cabeça, né, as vestes rasgadas, aquela chaga que o molestava desde a planta da cabeça até o dedo do pé, né, e aquele caco de telha que ele servia de consolo para que ele pudesse aliviar a sua dor, amenizar a sua dor, né? Nós vamos encontrar o nosso pensador secular, o irmão Zofar, ele vai dizer que o justo não passa por tribulação, né? A tribulação era um pensamento que só afligiria a vida, né, dos ímpios. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, né, conclamando ao arrependimento ritualístico, né? Aquela coisa que a gente encontra muito nos dias de hoje, né? As pessoas querendo justificar, né? Não sofra mais, pare de sofrer, o sofrimento não é para os justos. E nós vamos encontrar exatamente nesta obra literária, neste é, exemplar da Bíblia, né? Neste documento que ficou registrado para a nossa edificação, né? Para a edificação da igreja, que o sofrimento vem também com a permissão de Deus para que o crente ele cresça, para que Deus também mostre para alguém que quem nós somos, né? Para que Deus ele possa expor ao mundo quem nós somos, os servos, as servas, as abnegados que somos. E a gente vai, queridos irmãos, encontrar o nosso amado irmão Jó passando por esses momentos de dificuldade, de sofrimento, né? E quando a gente vai folheando a Bíblia, baseado no livro de Jó, capítulo 20, versículo 6, nós vamos encontrar alguns textos que colaboram e nós estávamos meditando e encontramos Isaías, capítulo 14, versículo de número 13 e 14, que é bem conhecido, não é o livro do profeta Isaías, que nos diz assim, ó: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei
da banda dos lados do norte. Aí o versículo 14 nos diz: subirei acima das mais altas nuvens, e subirei e serei, desculpe, semelhante ao Altíssimo. Aí no versículo 15 diz assim: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A gente vai encontrar, né, o profeta messiânico fazendo esta alusão ao nosso inimigo das nossas almas, né, que quando nós falamos de procedimento ímpio, né, de soberba, nós vamos encontrar onde tudo origina nele, né? Ele foi um ser criado como todos os outros da criação, né? Mas recebeu de Deus honra, privilégio, destaque, e a Bíblia faz alusão a ele como um ser perfeito. Tu eras perfeito em formosura, né? Te cobria com as pedras afogueadas até o dia em que foi achado iniquidade em ti. E a partir daí, né, a partir desse momento, ele vem como fonte de tentação, como fonte de tentar deturpar o homem, deturpar a imagem do homem, né? Que é segundo a imagem de Deus, com esse objetivo, né? Trazendo dor, sofrimento, trazendo muitas consequências maléficas na vida do ser humano. Então, na teologia do nosso irmão Zofá, né, o justo não passaria por tribulação. A tribulação seria algo restrito para os ímpios, né? Mas, como a lição afirma categoricamente, né, que Deus permite que isso aconteça na vida de um homem justo, um homem íntegro, um homem sincero, que se desviava do mal. Observe, meus irmãos, o tempo é pouco, né? Nós já estamos indo para o desfecho final, mas eu quero fazer mais a leitura de duas citações, né? Um versículo que está na verdade prática, né? Digo, que está no texto áureo, Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Amém? Esse é o texto, né, que está como um texto áureo da lição, mas a verdade prática ainda nos diz outra verdade muito importante que nos fala da seguinte forma: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. O livro dos Salmos, ele traz um verso para colaborar com essa expressão, e que eu acho muito bonito e que tem tudo a ver com o assunto em contexto, né? E se aplica perfeitamente à vida de Jó, a minha, a sua, a vida dos servos e servas que são provados, que passam por essas aflições da vida, quando nos diz no Salmo 34, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Amém? Com certeza, as aflições, né, que vieram de todas as formas na vida daquele homem de Deus, vieram na forma social, na forma pessoal, na forma física, né, também afligindo ali, tentando atingir ali a sua estrutura espiritual, porque com certeza aquele homem também estava sendo ali abalado no alicerce espiritual por conta das dificuldades que ele enfrentava, né? Mas, como diz o salmista, né? O Senhor o livrará de todas, não sendo poucas, sendo muitas, né? Que vem na minha, na tua vida, e é exatamente o que a verdade prática nos afirma, né? Que as Escrituras nos garantem que até mesmo nós, que praticamos justiça, passamos por tribulação, né? Mas a tribulação vem com o objetivo, né, de fazer com que você cresça, com que você seja melhor, né? E basta. Ainda tem outro salmo que eu quero citar, que eu também acho propício ao momento, quando fala a respeito do choro, né? Chorar, normalmente se chora de duas formas, né? Ou de alegria ou de tristeza, né? Aí o salmista está fazendo alusão a um momento de tristeza quando ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá o amanhã, virá o amanhecer. O amanhecer de Deus vai chegar na tua vida. Amém? E
a situação em que o senhor está enfrentando, que você está passando, né? A situação, o momento que Jó estava vivendo, era um momento assim dele pensar, quem sabe até alguém pensou que ele ia parar, alguém pensou que ele ia desistir, né? Pensou que ele ia se calar, né? Mas ele passou. Aleluia. E o final é melhor do que o começo. Que Deus nos ajude, né? Que Deus estenda suas mãos sobre nossas vidas e que Ele nos conceda a vitória. Amém, meus irmãos? Concluo aqui citando o versículo, capítulo 11, e o versículo 18 do livro de Jó, que diz assim: E terás confiança, porque, porque haverá esperança, e olharás e voltará, e olharás em volta, desculpe, e repousarás seguro. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando a cada um de nós, né? Uma boa aula no próximo domingo. E esperamos em Deus que Ele nos conceda outra oportunidade em um próximo comentário, em nome de Jesus.